Finalmente saiu a primeira edição do novo Flash Absolute e, meus amigos, isso aqui vai ser muito legal de acompanhar. E a história começa com o Wally desesperado depois de usar os seus poderes pela primeira vez para percorrer uma distância absurdamente grande em um período absurdamente curto. E depois disso a gente volta uns dias atrás para entender como foi a jornada do Wally até ele se tornar o Flash e parar naquele momento em que ele tá completamente assustado. E o pai do Wally trabalha pro exército, então ele meio que não tem uma casa fixa e de tempos em tempos ele se muda de casa por causa do trabalho do pai. E por casa, entenda, base militar. O Wally mora dentro de uma base militar. E sempre que o pai dele troca de base por causa do trabalho, ele tem que trocar de base também. E isso é tenso pra um moleque de 15 anos que acaba crescendo sem amigos e por consequência se tornando meio rebelde. Só que dessa vez tudo mudou porque ele conheceu um outro cientista que é companheiro de trabalho de seu pai, um tal de Barry Allen. E o Barry percebe que o Wally é um adolescente meio sozinho, meio triste com a vida. Então o Barry se viu nele e a partir daquele momento ele decide que vai tornar a vida do Wally um pouquinho mais feliz. Então o Barry levou o Wally para conhecer os projetos secretos em que ele trabalha e agiu como um mentorzão da hora pro Wally, motivando ele, dando confiança pro moleque. Até que o pai dele apareceu e brigou com o Barry por ter mostrado tudo aquilo pro Wally, que em teoria são coisas confidenciais, e também brigou com o Wally por ter saído da base, que é a casa deles. Daí os dois voltam para casa, eles têm uma conversa, eles acabam brigando e o Wally sai de casa correndo meio com raiva do pai dele. E detalhe, ele saiu de casa correndo em uma noite chuvosa. E nesse momento o Wally percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo dentro do laboratório em que o Barry trabalhava, então ele foi lá ver o que estava rolando. E chegando lá, o Wally viu o Barry fazendo algum experimento maluco com um traje diferenciado e o Barry entrou em desespero quando ele viu que o Wally estava entrando na sala. Tudo que o Barry conseguiu fazer foi mandar o Wally correr antes de uma explosão gigante acontecer. E depois da explosão a gente viu que o Barry tá morto e o Wally ganhou poderes e o governo mandou seus soldados para ir atrás do moleque. E esse grupo de soldados do governo é simplesmente a famosa galeria de vilões do Flash, o que eu achei muito da hora. E a última página do quadrinho é um vislumbre do futuro com o Mestre dos Espelhos monitorando a vida do Wally.